seus olhos fechados e as mãos no seu coração, vamos falar com Deus agora. Senhor, Deus bom, poderoso, Deus que nos ama, o maior presente que nós temos é que o Senhor nos ama. Obrigado, meu Deus, por ter feito chegar até nós essa verdade. E por causa dessa verdade é que nós estamos aqui hoje, nesse primeiro domingo de 2022. Como é bom, e como diria Davi, quão agradável é podermos estar na tua casa, aprendendo no teu templo, dedicando, meu Deus, um pouco do nosso tempo para o Senhor, para que o Senhor possa e venha nos ensinar mais, falar mais conosco. E como para nós é bom te ouvir, saber a direção que o Senhor tem para nós, saber o que o Senhor quer de nós, porque algumas vezes não fizemos porque não sabíamos, outras, quando sabíamos, porque não cremos. Que hoje, meu Deus, não se repita nenhuma dessas situações, que aquilo que ainda não sabemos, que o Senhor faça vir até nós, nos faça saber, nos faça, meu Deus, achar, conhecer a tua vontade, saber o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor, meu Deus, determinou para nós, qual é a missão do Senhor para a nossa vida, qual é a tua vontade, o que o Senhor quer fazer, operar, como o Senhor quer nos abençoar. Eu peço, passa com teu sangue sobre cada um aqui nesse primeiro domingo, honra, meu Deus, cada um. Nós passamos o mês de dezembro desejando às pessoas que elas recebessem, que elas tivessem o retorno daquilo que elas honraram. E eis aqui aqueles que estão te honrando no primeiro domingo do ano, vindo até a tua casa, buscando pela atenção do Senhor. E é essa, meu Deus, a atenção que nós devemos chamar a tua, não a das pessoas, não a dos homens, mas chamarmos a tua atenção e darmos condições ao Senhor, do Senhor vir, do Senhor operar, do Senhor abençoar, do Senhor se manifestar na nossa vida. Eu peço, meu Deus, perdoa os pecados que nós cometemos, com as palavras, o que saiu da nossa boca, com os sentimentos que abrigamos, que cultivamos no nosso coração, com as atitudes que tomamos na carne, com a carne, pela carne, na carne, nada do Espírito, nada do Senhor. Eu te peço, nos perdoa. Senhor, eu peço que o Senhor nos dê visão, usa a palavra para nos dar visão, para clarear, meu Deus, o que está escuro ainda, o que ainda, meu Deus, os pontos da nossa vida, as áreas que ainda tropeçamos, porque não estão claros para nós, nos revela. Eu oro por revelação da tua palavra aqui, para cada um destes que vieram te honrar. E eu peço que aqui não seja eu, porque para a tua revelação vir e atingir cada um, nós precisamos da presença, da direção e da condução do teu Espírito Santo, Senhor. O que eu oro para que o Senhor faça, para que o Senhor, meu Deus, nos conduza, para que o Senhor nos abençoe. Derrama da tua unção aqui, que diminua o preparo, a inteligência, a capacidade e que cresça a unção do Senhor. Aquilo que só o Senhor pode fazer, que aconteça aqui nessa tarde. E que o Senhor, meu Deus, fale com cada um, que o Senhor responda às orações, que o Senhor atenda ao clamor e que o Senhor, meu Deus, abençoe a cada um de nós que estamos aqui. Eu peço que a tua unção esteja conosco e a tua presença também, porque esse é o mais importante. Não é nem o que vai ser pregado, porque toda palavra que sai da tua boca é boa, Senhor. Mas importa que seja o Senhor. Que o Senhor fale, conduza, nos condicione e nos abençoe. Muito obrigado por hoje, obrigado por esse ano que o Senhor nos fez entrar na tua presença, debaixo de palavra, de unção, de direção vinda do Senhor. Obrigado por mais esse dia,
obrigado por essa oportunidade, obrigado por podermos estar num templo em que entramos, meu Deus, ali explicitamente dizendo, e qualquer um que nos viu entrando sabia, aqui se adora o Deus vivo, o nome do Senhor Jesus. Nós não temos impedimento, não sabemos se sempre vai ser assim, mas te agradecemos por hoje, por podermos ter a nossa Bíblia, adorar e professar, meu Deus, livremente a nossa fé no Senhor. Eu te agradeço e peço a bênção sobre cada um que está aqui, a começar por mim. Que o Senhor seja conosco, se agrade de nós e nos abençoe. É o que eu creio e eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Opa, gente, vamos começar 2022 naquela fé. Está ligada às suas vitórias? Graças a Deus. Começamos maravilhosamente. Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2022. Diga, eu recebo 10 vezes mais unção sobre a minha vida. Diga, eu sou incomparável pela bênção do Senhor e pela graça de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Lembrando sempre, espero te ver o ano inteiro aqui, né? Cada vez mais. Então, para a gente começar maravilhosamente bem, para quem está chegando hoje. Hoje é domingo, né? À tarde, mas não é missa aqui, tá? Então, eu falo porque quando eu pergunto, eu não gosto daquele amém. Sabe aquele som de missa? Tem que ser som de fé. Está entendendo? O som de fé. Quem crê, fala pela fé, reage pela fé, responde pela fé. Eu sempre falo que conspiram contra mim o almoço que você comeu agora há pouco, né? O calor lá de fora e o ar condicionado aqui de dentro. Essa combinação, nesse horário, você sabe o que acontece, né? Então, aquela sonolência que costuma dar, porque a gente costuma comer mais de domingo, né? Comeu, está fazendo digestão agora, então dá aquela pesada, aí o dia está quente, aqui dentro está fresquinho, né? Daqui a pouco, então, por isso que quando eu pergunto, eu sempre pergunto com um propósito, para que você esteja atento, não perca nenhuma direção para a sua vida, o que é muito importante, claro também, né? Caso alguém do seu lado não responder, a sua resposta vai despertar a pessoa, né? Por isso que eu peço para que você não haja como se estivesse numa missa. Aqui é um culto, em nome de Jesus, você tem que sair daqui melhor do que entrou. Vamos ler aqui Daniel, né? Daniel 1, versículo 1. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber,
A Daniel o de Beltesazar, a Hananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque, a Azarias o de Abed-nego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade? Se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com as dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor, e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a servir o rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro, que já era outro império, vários reis imperadores depois, o Daniel continuava lá. Está aqui a palavra, que contém o versículo da nossa palavra profética para esse ano de 2022. E eu particularmente não consigo, não dá, Eu lembro que não dá para eu dissociar uma coisa dessa palavra. Eu lembro que no começo ainda do propósito da mudança, nós tivemos essa direção, esse propósito vai ser um período, uma temporada de preparação. Quer dizer, você deve se preparar, pega a palavra, pega o Espírito, vai bebendo do Espírito cada dia, a cada momento, vai bebendo do Espírito, porque o que Deus tem para nós é algo poderoso, sempre há, mas a cada ano Deus tem falado de coisas maiores, de coisas ainda maiores, como é esse ano. Agora, uma coisa você não pode fazer, hoje, inclusive. Nós estamos num tempo, gente, que é aquele período, aquela época do ano que parece que a gente é quase que empurrado,
a fazer projetos. E com projetos fazer promessas, né? Tem gente que agora eu vou fazer caminhada todo dia, esse ano eu não vou comer isso, esse ano eu vou me exercitar, esse ano agora eu vou fazer tal coisa, esse ano... E tá bom, tá certo, é bom para o seu corpo, é bom para a sua saúde, é bom para a sua família, é bom para as suas finanças, tem que fazer mesmo, tem que investir mesmo, tem que se reeducar mesmo, tá certo, eu não vou nem entrar nesses detalhes, que eu não vou comer isso, que eu vou fazer aquilo, que eu vou agora me posicionar de tal maneira. O que é bom para você tem que ser mesmo agregado à sua vida, tem que ser estabelecido. Eu vou fazer, minha vida agora vai ter isso, vai ter essa atitude, vai ter esse novo comportamento. Porém, o que eu estou vendo aqui, o que eu falo que a minha associação eu vejo que nós estamos prestes a viver uma espécie de Babilônia no mundo. É uma espécie de Babilônia o que nós caminhamos para viver. Nós vemos a cada dia, que diferente do que foi na época, que um homem na força, na força mesmo, espada, né, onde ele passava, ele era um trator passando. Ou havia rendição ou devastação, que foi o caso de Nabucodonosor, o maior império que a história já conheceu. Diferente daquele tempo, nós caminhamos também para que haja um governo, para que haja uma espécie, né, de uma ditadura, alguém que vai mandar em tudo, que vai imperar sobre a terra, sobre os países, sobre os povos, e nós já temos visto isso sendo estabelecido aos poucos. O nosso caso, a gente ainda não sabe, por exemplo, quem vai fazer o papel de Nabucodonosor. Está entendendo? Quem é o Nabucodonosor? Não sei, e não é o caso também, não é. Deus nos mostra, Deus nos revela as coisas no tempo certo. E a maior revelação de todas nós já temos. Não importa saber quem é o Nabucodonosor, importa saber quem é o Salvador. E o nosso Salvador a gente já sabe quem é. Quem é, gente? Jesus. Então, a primeira coisa que você tem que pegar não caia nessas iscas, não morda essas iscas de colocar a tua esperança, de colocar a tua confiança em alguém, inclusive em governos. Tem gente, né, que esse ano vai se encher de expectativa. Porque vai ser o fulano, porque vai ser o cicrano que vai governar. Enfim, quem que vai governar o Brasil a partir de 2023? Não sei. Quem vai governar o Estado? Não sei. Não é isso. Não deve ser esse o nosso foco. Está entendendo? O nosso foco tem que ser Deus. Porque aqui, o que o Daniel, ele nos ensina aqui nesse primeiro capítulo de Daniel? Daniel, ele teve o cuidado, ele já, logo no começo, ele começou pela decisão mais certa, mais acertada. E é por isso que eu digo, você pode ter estabelecido o que você vai comer a partir de ontem, o que você não vai mais comer, o que você vai fazer de forma contínua, de forma permanente, né? Com quem que você vai falar, como você vai falar, que horário você vai levantar, que horário você vai dormir, o que não vai entrar mais na tua boca, o que não vai passar diante dos teus olhos. Ótimo. Mas eu convido você a fazer isso da maneira certa. Ou seja, não muda nada, mas prioriza, aprendendo com Daniel, a parte mais importante da vida, que é a parte espiritual. Por que a maioria de nós, quando faz essas promessas,
chega a determinado momento, não consegue cumprir. Porque essas promessas, a maioria delas é uma casa construída sem alicerce, sem base. Eu vou levantar cedo, eu vou levantar 5 da madrugada, eu vou, por exemplo, você que falou, agora eu vou levantar todo dia, sei lá o horário, 4h30, 5, 5h30, 6, 7, depois das 7 eu nem vou considerar, tá gente, que aí eu não considero, né, como se diz, né, levantar depois das 7 para o adulto, aí a não ser que ele trabalhar à noite, vá até de madrugada, né, mas aí você volta atrás nessa promessa, fala, não, vou levantar mais cedo, entendeu, depois das 7 aí já não está certo. Porém, em qualquer horário, se você está levantando cedo, para quê? Fazer exercício, para assistir alguma coisa, faz igual Daniel, levanta cedo para dar aqueles primeiros minutos do teu dia para Deus. Eu vou começar o meu dia com o espiritual. Plantando uma semente no espiritual. Eu vou plantar uma semente no espiritual. Eu vou começar, o começo meu é para Deus. E não só levantar, mas tudo. Nós estamos na vantagem. Qual que é a vantagem? Nós não estamos vivendo isso aqui sem todas as opções. O Daniel não tinha mais todas as opções. Tanto que, observe uma coisa, o que ele decidiu não comer, dependeu só dele? Dependeu ou não dependeu? Não quero comer carne do rei, não quero comer os doces do rei, não quero comer os manjares do rei, não quero comer as finas iguarias do rei, não quero comer, pronto, acabou. Foi assim? Não dependeu só dele. Diga, eu estou em vantagem. Porque tudo que você vai ouvir aqui hoje, que você já ouviu desde sexta-feira para sábado, ainda, diga, ainda, bate no seu peito, diga, só depende de mim. Você não está dependendo de ninguém. Você não depende de ninguém. Você não depende de mim. Você não depende do governo. Você não depende de um encarregado, alguém cerceando você. Isso pode, isso não pode. Você não depende de ninguém. É ou não é verdade? Então, todas as palavras, se você pegar, eu não vou nem dizer as palavras de dezembro, eu vou dizer, pega as palavras do começo do ano até o fim de 2021. Inclusive a palavra de 2021 no começo falava, que até por ser o ano das bênçãos de José, falava daquele primeiro ano de preparação, né, para aquilo que deve vir depois. Então, nós acreditamos que nós estamos no segundo ano de 7 anos, de um acúmulo, de um ajuntamento no que depende de nós, das coisas, dos valores, das atitudes, dos comportamentos, e isso tudo precisa de algo chamado decisão certa. Porque é o que nós vimos. O José, quando interpretou o sonho do faraó, a ordem foi, primeiro virão 7 anos de muita prosperidade, riqueza, muita fartura, mas depois virão 7 anos de muita sequidão, escassez, miséria. E miséria violenta. A escassez foi algo que devastou. Então nós estamos num ano, que claro, todo ano, na bonança ou na tempestade tem os seus desafios, mas esse é um ano de preparação. E Deus determinou que esse ano seja um ano de preparação, acima de tudo, espiritual. E enquanto nós temos todas, repita comigo, todas as opções. O que quer dizer
tudo na tua vida pode ser determinado, voltado primeiramente para o espiritual. E o que ainda na sua vida não está voltado para Deus, você pode mudar a direção e voltar para Deus. Você pode mudar a direção e se voltar para Deus. Eu fico feliz em ver o número de pessoas que eu estou vendo aqui agora. Primeiro pelo horário, né? Que não é aquele horário, né? E segundo pelo dia. Tem gente que hoje é tal. Muito importante, o primeiro domingo do mês você já está cravando. Opa! Primeiro culto, primeiro dia de culto do ano, eu estou no lugar certo. O lugar certo é a casa de oração, a casa de Deus. Quanta gente que teve o cuidado, aliás, não teve esse cuidado e está cuidando de outras coisas, de outras áreas da vida. Lembrando do que Jesus disse para Marta, Marta, só uma coisa importa. Maria escolheu a boa parte, isso não vai ser tirado dela. Diga as minhas escolhas, diga as minhas decisões para o espiritual não serão, não podem ser tiradas de mim. Quem disse isso? Jesus. Marta, só uma coisa importa. Maria escolheu a boa parte. E isso não lhe será tirado. Quer dizer, o que ela escolheu, o que ela está fazendo agora, que na tua visão, Marta, ela está errada, ela não está sendo justa, ela não está sendo correta, mas o que ela está fazendo agora, ninguém vai tirar isso dela. Nem você aqui comigo, nem depois que eu sair, porque ela está fazendo. Ela tem a semente e ela está plantando a semente certa na terra certa. Foi o que o Daniel fez. Daniel já não tinha todas essas condições que nós temos. E eu diria que é, no mínimo, estúpido o comportamento de alguém não fazer agora com o que tem, não usar a visão que está recebendo de Deus agora, a oportunidade que tem agora nas mãos, com todas as condições que pode reunir, seja o teu entendimento das coisas, o tempo que você tem, que o tempo que nós temos é o hoje, é o agora, a força que você tem, a autonomia que você ainda conta para fazer o que deve. Para tomar decisões, para ter a atitude como Daniel teve e foi acompanhado pelos seus 3 amigos, jovens também como ele, o Hananias, Misael e o Azarias. Aí a gente vê, esses jovens já não tinham mais a condição que a gente tem. Chegou Nabucodonosor, que repito, não sabemos ainda quem é, mas já tem um trabalho, né, ainda mais oculto do que explícito, mais velado do que barulhento, e de todas as maneiras, inclusive dessa maneira como Nabucodonosor fazia pós-conquista. Outra diferença do nosso tempo para o tempo do Nabucodonosor, é que no nosso tempo, a cultura está sendo estabelecida antes da conquista efetiva. No caso do Nabucodonosor, não. Nabucodonosor conquistava, ou seja, ele sitiava, dava as condições, rendição ou morte. Estamos rendidos. Então agora, esse povo não vai ficar livre, esse povo não vai ficar solto, esse povo não vai viver para si, esse povo vai viver para mim. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou estabelecer a minha cultura. Quem se sobressair na minha cultura, segundo a minha visão de vida, vai estar comigo. Quem não se sobressair, vai viver das migalhas. Vai viver à margem da vida. E aí, assim, começou, o poder das decisões do Daniel e dos seus 3 amigos.
Quando Daniel percebeu o tipo de ambiente que ele estava entrando, o lugar, a visão, Daniel se preocupou, se ocupou e se manteve focado em uma coisa, na parte que mais importa, que é o espiritual. E essa é a mensagem de Deus para nós. Tem gente que tem ouvido isso, não é de agora, não é de 2022. Não é de dezembro só, repito. 2021 teve muita mensagem que veio nessa direção. Inclusive, cada dia mais a gente não só é pregado neste altar, como nós temos visto, a cultura dominando tudo, e uma cultura anti-Deus. Aqui Nabucodonosor, ele queria que as pessoas vissem ele como um Deus, o Deus delas. Aquele que mandava, aquele que soltava, aquele que prendia, aquele que deixava viver, aquele que mandava matar, enfim. Ele se colocava na condição, numa igualdade com deuses, inclusive. E é assim que foi que ele dominou. Vai dizer, por que Deus deixou Nabucodonosor dominar o povo de Israel? Porque Israel não deu ouvidos a Deus. Israel teve o tempo que a gente está tendo agora também, que é o tempo do antes de ser dominado, que é o que eu estou mostrando para você. Nós não vivemos o tempo de Daniel, nós caminhamos para viver o tempo de Daniel, o tempo que o livro narra, né? Nós estamos no tempo antes, que a palavra está sendo pregada, que a direção está sendo dada. Então a gente não precisa perder toda a liberdade, perder a vida não dá, né? Aí não há mais o que fazer, né? Porque os mortos não louvam o Senhor, mas perder família, perder credibilidade, perder autonomia, perder as ferramentas que a gente tem hoje, conta com elas, perder essa, né? Por isso que a gente tem que agradecer todos os dias, por poder entrar numa igreja e sair. A maior preocupação que a gente tem, por exemplo, num culto agora, qual que é? Quando você sair lá fora, se estiver chovendo, se você esquecer uma janela aberta, se você vai tomar uma chuva lá fora, né? Se vai ter uma rua alagada, talvez no caminho para a sua casa, é esse ou não é? Você não tem que se preocupar em sair da igreja se alguém vai te prender por você estar aqui. Você não tem que se preocupar em alguém lá fora já estar te esperando, né? E você ter que se esconder para ninguém saber a tua fé e inclusive correndo o risco de perder a vida. Você não tem esse problema. Você não tem que chegar agora na tua casa e entrar pela porta dos fundos e falar com alguém, ó, você separou para mim essa comida aqui porque a outra eu não posso comer? Olha a condição do Daniel. Quando ele viu que aquela comida era contaminada, por que ele era contaminada? Não era por causa das substâncias que nela tinham, o tempero, mas era o tipo de preparo, a consagração daquela comida. Na Babilônia tudo girava, diga tudo girava em torno da idolatria. Tanto que quando você vê qualquer documentário, quando você vê qualquer material realista, e não romantista, né, mas um material realista, você vai ver que eles tinham tudo deles tinha a ver com o nome de deuses, e coisa dos deuses, é o preferido de não sei quem, o nome, né, deles já foi mudado logo que eles chegaram, porque tinha a ver com os deuses que eles cultuavam, e dentre esses deuses, mas nenhum mesmo era o Deus verdadeiro. Porque uma pessoa que cultua o Deus verdadeiro, ela sabe que só há um. Então é assim, ou a pessoa tem o Deus verdadeiro, ou ela vai ter muitos. Porque quem serve ao Deus vivo, Deus verdadeiro, sabe que ele não divide a sua glória. Então, quando uma pessoa te fala, não, eu creio nesse Deus também nos outros, não, ela não acredita nesse. Ela pode acreditar nos outros, mas nesse ela não acredita.
Porque o primeiro mandamento do Senhor é: amarás ao Senhor teu Deus acima. Ele não fala igual, ele não fala de divisão, ele não fala de igualdade com outro Deus, com nada, nem com a gente. Imagina então dividir, né, a atenção que a gente dedica a Deus com outros deuses. Isso é inconcebível para Deus. Então, na Babilônia, tudo girava em torno, essa comida é a do Deus tal, essa comida é consagrada ao Deus tal, essa comida... Então, veja bem, olha o que eles escolheram: vegetais e água. Por quê? Porque era o que não tinha manuseio, preparo. Não tinha ritual em cima, sabe? Cozimento, assado, curtição, preparo. É ali, ó. Quem criou o brócolis? Opa, essa é difícil, hein, gente? Eu sei. Agora que eu me toquei. Quem criou o brócolis? Quem coloca o brócolis lá na terra? Quem? Deus. Então eu vou comer o brócolis, né? Que toda vez que eu penso no Daniel só comendo vegetais, me vem brócolis na cabeça. Não sei porquê, mas vem. Então ali, não precisa de nada. Pega o brócolis e come. A cenoura. Come a cenoura. Vai lá e pega a cenoura, come. O tomate. As ervas lá que eles comiam, o que tinha de erva lá. Vai lá e come. Não precisa de ninguém ficar ali fazendo, né? Ou, sabe, o negócio, as misturas, a coisa. É o vegetal. E a bebida, qual que era? Água. Pureza. Não tem mistura. Não tem fermentação nenhuma. Não tem manuseio. Não tem manipulação. É o direto da fonte. Pega da terra, come. Pega do rio, bebe. Pega da terra, come. E isso é uma mensagem para nós. Tem gente que ainda está envolvido, se alimentando, mandando para dentro o que é manipulado, o que já tem os efeitos da cultura. E eu não falo só a cultura, essa cultura secular só, eu estou dizendo a cultura espiritual, que está embutida no meio da cultura secular, para desvirtuar, para nos afastar da nossa origem. Que aí veio João Batista, veio Jesus, confirmando a mensagem, Techuvá. Quem lembra que significa Techuvá? Qual que é a palavra? Volte à origem. Volte à origem. Techuvá, do hebraico, volte à origem. E essa é a mensagem para nós. De repente você está aí, ó, mergulhado, atolado, num monte de coisas que tem manipulação para tudo quanto é lado. É tempo de você limpar a sua mente. Olha, você que vê, eu já falei aqui, eu não vou estender, que eu quero terminar no horário. Eu já falei aqui, sabe, vídeo, essas coisas que hoje é tão fácil, você não precisa pedir, vem, né? Recebe. É igual o bêbado não precisa ir atrás de pinga, a pinga vem até ele, né? Já reparou? Se você parar num bar, eu já trabalhei em bar, eu sei como é que é isso. Se você for num bar com fome, escrever assim, ó, preciso de pão, você encostar na porta do bar, você vai ficar ali. O povo vai passar assim, ó, se tiver escrito aqui, o povo passa assim, ó, para não olhar, finge que não olha. Mas passa um alcoólatra do lado do bar, o cara que está lá no balcão, um míope, que não enxerga direito, vê ele do outro lado da rua e fala assim,
vem tomar uma aqui, ó, eu pago. Do outro lado, você vai falar assim, é assim? Eu via isso. A pessoa, por um mal, o diabo cria uma maneira, eu não estou falando que é o diabo que faz isso, não. Porque tudo, na verdade, só se conclui quando tem decisão. É ou não é verdade? Você pode passar ali na esquina, ali no bar, e alguém te fala, vem tomar uma, e você dizer, não vou. O problema não é o convite, o problema não é a abordagem, o problema é a decisão de aceitar. Mas eu vejo, quantas vezes que eu vi as pessoas, né, às vezes precisando de alimento, precisando de comida, né, esperando que alguém, né, ajudasse, pagasse, hoje eu não posso, não tenho. Mas você via chegando aqueles que tinham um problema com bebida, que já não podia às vezes nem entrar dentro do bar, porque já tinham feito conta, o fiado que não foi pago, e passava, vem aqui tomar uma, e assim direto. Então, você vê que tem isso. E eu não estou dizendo só disso, mas o espiritual, é o manipulado que está aí, embutido, que está no meio. As coisas que talvez você está lá, no teu zap lá que você vê, o tipo de coisa que você vê na rede social, vídeo, o tipo de coisa que você lê, as pessoas com quem você ainda se senta para ouvi-las, o tipo de assunto, vai dizer, mas não é espiritual. Olha, às vezes você não se senta, por exemplo, numa roda, uma roda aí de batuque, de trabalhos, né? Mas às vezes isso te leva às conversas, o ambiente, as companhias. O que você vê agora, talvez você vai lá e fala, não, é só para, literalmente, inclusive, né, matar o tempo. E você não vê que isso repercute na tua vida, depois, repercute dentro da tua casa, no teu comportamento com a tua família, repercute no teu casamento, repercute na tua produção, no teu trabalho, e tudo porque o começo não foi respeitado, e o começo você devia primar pelo teu espiritual, guardar o teu espiritual, se guardar daquilo que muito, que descaradamente, ou talvez que minimamente compromete a tua integridade com Deus. Integridade vem da palavra íntegro, que vem da palavra inteiro. Tem gente que está ouvindo isso há muito tempo, que a pessoa é parcialmente de Deus, que ela é parcialmente fiel a Deus, porque tem coisas, as famosas raposinhas, que ela ainda permite, que ela aceita, que ela deixa passar no vãozinho da cerca, né? Aí entra uma, entra meia dúzia, entra um monte, daqui a pouco você olha para a tua vinha que plantou e tinha tudo para te dar ali alegria, só te dá transtorno, tristeza, despesa e desgosto. Aí se você rebobinar a fita, você vai ver, mas eu permiti isso, mas eu não via isso com maus olhos, eu não respeitei a palavra que eu ouvi, para que eu tratasse com zelo a parte espiritual da minha vida, que eu priorizasse o espiritual, mas continuei do jeito que estava, só continuei, só deixei as coisas rolarem, acontecerem. Todo mundo faz isso. Quando Daniel chegou lá, tinha uma ordem. Ele teve que peitar essa ordem. Só que olha bem como que é, né? O espiritual, ele não vai criar caso com as pessoas. Ele gera crédito com Deus primeiro. Você está entendendo? Ele não sai discutindo, não vou fazer isso, não aceito. Não. Senhor, nos dá sabedoria, a gente tem que fazer essa oração sempre. Até para obedecer a palavra, para fazer a vontade de Deus, a gente precisa de sabedoria. Quando Salomão pediu para Deus sabedoria, ele já tinha. É ou não é verdade? O que você quer, Salomão? Pede se você quiser, sabedoria. Para ele ter feito aquela oferta, ele já tinha sabedoria. Ele já tinha alguma.
Aí você pode estar ouvindo isso e pensar assim, eu não tenho nenhuma. Pede. Está escrito. Se vocês não têm sabedoria, peçam, porém, a Deus. Mas pede com fé. Não pede só na força da expressão, Senhor, dá sabedoria. Não creia. Senhor, me dá sabedoria. Eu preciso de sabedoria. Está faltando sabedoria na condução da minha vida. Está faltando sabedoria para eu conduzir minha vida. Minha parte espiritual, que está para trás, está em segundo plano. Sabedoria. Quantos que não fazem essa oração? Tem gente que só pede sabedoria quando ouve na igreja, durante o culto, pede sabedoria. Pessoal, Senhor, me dá sabedoria. Quer dizer, aquilo não é ainda uma verdade dentro dela. Não é algo que ela acredita e por isso ela fala com Deus. Ela repete quando está na ocasião. Senhor, me dá sabedoria. Eu não quero me contaminar, eu não quero. O que eu faço? Você acha que veio de quem essa direção? Deus. A de não se contaminar, a de comer só o que é puro, que é direto, que não tem interferência, manipulação, o que não tem ritual entre uma ponta e outra. Quantas coisas que a gente faz que sabe que tem ritual, não é o ritual de magia negra, não, mas é aquele ritual que está manipulando, que está distorcendo. É o ritual para deixar as coisas mais flexíveis, maleáveis, mais palatáveis. E você tem que tomar cuidado com isso, inclusive com relação à palavra. Qual é a coisa que mais cresce no mundo? Essa você não vai saber. Qual é o ramo, qual é a profissão, qual é a área de atuação que mais cresce no mundo? Curso. A cada dia, você entra em qualquer rede social, em qualquer dia, tem um novo curso, e não é um novo curso de uma coisa, é um novo curso por área, sendo oferecido para você. É ou não é verdade? Você quer emagrecer com vinagre de maçã? Me siga. Clica nesse link que tem aqui embaixo e eu vou te ensinar como. Entendeu? Te dou 7 dias grátis. Só que você tem que pagar desde o primeiro para ter os 7 dias grátis, entendeu? Você quer ficar rico em 3 cliques? Né? Você só vai perder todo o dinheiro que você tem, mas depois, se você resistir até o fim, você vai ficar rico. Me siga aqui, ó. Vou te dar um curso. Você quer aprender a ser uma pessoa que fala fluentemente em público? Você vai falar para 1 milhão de pessoas. Talvez o cara que está te vendendo nunca falou para 1000. Mas ele disse que ele vai te ensinar a falar para 1 milhão fluentemente, sem ficar tenso, né? Sem ficar apreensivo. Um dia alguém veio, eu estava fazendo um curso de pregação, mas não é esse que vende não, esse era de graça mesmo. Vinha quem queria assim crescer na obra, né? Aí uma senhora, inclusive, que pelo esforço dela, superou aquele medo de falar em público, de pregar, está fazendo trabalhos hoje. Ela veio e falou assim, olha, o que o senhor acha aqui de eu fazer esse curso? Eu até já paguei já a inscrição, eu vou fazer esse curso aqui, será que vai me ajudar tal? Eu falei, deixa eu dar uma olhada, né? Olha que coisa, vamos ver. A hora que eu comecei a ver a pessoa, aí o que fala, o que faz, eu falei assim, ó, deixa eu falar um negócio para a senhora. Pregar, né? Não estou dizendo que eu prego bem, mas pregar, quer dizer, se eu prego, eu estou enfrentando esse medo em público, concorda? Pregar eu prego desde 2000. Eu era um garoto quando eu preguei a primeira vez ainda. E a minha primeira reunião eu não esqueço. O pastor que era líder da igreja que eu era na época, diácono, ele chegou em mim, era mais ou menos 1h da tarde. Chegou e falou assim, Anderson, o que você está fazendo? Acho que eu estava lavando o jardim lá da igreja que eu estava, né, que era lá em Rio Preto. E ele disse assim, você está na fé? Olha bem, tudo a ver, né? Estou lavando o jardim, tal, estou ali terminando, tal. Você está na fé? Falei, estou.
falou assim, sabe a palavra que foi pregada ontem, quarta-feira? Eu sei, a palavra de Agar, tanto que eu nunca esqueço essa palavra. Então você vai pregar às 15h, tá? Na minha época de obreiro, uma coisa a gente aprendia quando entrava na obra. O obreiro bom é aquele que não fala não para o seu pastor. Na hora, sabe quando você percebe que teu intestino está já, está querendo sair de dentro do seu corpo, aquela coisa, tua mente, meu Deus, como, e de que jeito, e agora, não vai ficar bom, não vou conseguir e tal. Eu falei assim, claro, vou sim, pode deixar. Aí você vai dizer assim, foi bom o culto? Não sei, eu consegui pregar. Consegui transmitir a palavra, né? Falei da Agar, lá que largou o menino, já estava prestes a morrer, como se diz, já estava tudo perdido, né? Esse é o culto que eu nunca esqueço. Consegui passar a mensagem e tal. Você vai dizer assim, mas ficou tenso? Demais. E o que eu costumo falar? Tem coisas que eu senti naquele dia, antes do culto, que eu sinto até hoje. Hoje, quando eu venho fazer o culto, eu fico tão tenso quanto. Não é uma coisa para mim assim, tá tranquilo, tiro de letra, não. Então, por exemplo, por que eu não acredito nesses cursos que as pessoas ensinam? Claro, eu acredito que tudo que realmente tem um conteúdo bom, um conteúdo adequado, por pessoas que realmente têm conhecimento, experiência, vivência na área, elas têm sim o que agregar. Até porque homem afia homem. O que eu aprendi, eu não aprendi lendo, eu aprendi vivendo com pessoas que já faziam, né? Eu fui moldado para orar, fazer uma oração de libertação, fazer um culto, ensinar, aconselhar, olhando gente fazer. Então, eu aprendi com alguém, eu não nasci e aquilo caiu assim dentro da minha mente, do meu coração. Eu fiz, não, eu acredito. O que eu não acredito são essas promessas vendidas nos cursos. Por exemplo, essa é uma. Então, você que pensa assim, vai chegar uma época que eu vou falar em público, por exemplo, não vou sentir nada. Eu não acredito nisso. E eu tenho por onde não acreditar. Porque eu vou fazer um culto, é muito tenso para mim. Não é normal. Não é fazer um culto como se eu fosse, por exemplo, pegar o carro e dirigir até Rio Preto, uma viagem, que é para gerar uma tensão. Mas não tem a mesma pressão. Aquele frio no estômago, aquela tensão, é a mesma. O que muda é que hoje, a gente, depois que começa o culto, como se diz, já começou. Agora é Deus. Deus vai dar a palavra, Deus vai capacitar, Deus vai mostrar o que Ele tem que mostrar. Antes não, antes a gente, o culto inteiro ficava esperando o próximo segundo que Deus ia mostrar. Hoje a gente sabe, a gente aprende com isso, mas atenção, não vou ficar tenso para falar em público, fica do mesmo jeito. E eu acho isso bom. É igual a bispa fala, eu não posso chegar aqui pensando, eu já sei o que falar, eu já tiro isso de letra, eu domino essa área. Não, eu quero até o fim da minha vida ter a mesma atenção. Falar que ele é agradável? Não é, mas é um temor também. Não, eu não sou suficiente, não sou capaz, não vou fazer um bom trabalho, não. Eu acredito, é diferente. Eu acredito que Deus vai capacitar, que Deus vai falar, que Deus pode manter a linha que a gente já pegou, que Deus pode mudar o curso, e aí Ele vai conduzir. Mas o que eu quero dizer? Hoje, todo lugar, todas as áreas, se você pegar a tua profissão digital, vai ter alguém vendendo um curso, vai ter alguém querendo te mostrar em 2, 3 cliques, como ficar rico, como ficar magro, como ficar forte, como dominar não sei o quê. E aí vai a cultura também, Vai uma cultura daqui, vai outra de lá, e você vai falar assim, mas e o espiritual? Aí que está. O diabo, ele não chega e fala assim, eu sou o diabo. Você não vai ver no livro de Daniel e todos os livros que falam de Nabucodonosor, tratando ele como o diabo. E ele não era.
a Babilônia, o reino do mal. Não. A Babilônia foi o reino forte. E teve até um tratamento de Deus pela Babilônia. Mas o pior da Babilônia, que devastou muita gente, foi a idolatria. Foi a decadência espiritual que deixou muitas pessoas. E por isso que muitas não se recuperaram. Porque aqueles que estavam relaxados e aderiram à cultura da Babilônia, totalmente dominada pela idolatria, quem estava relaxado, mais ou menos, foi de mal a pior. Você está entendendo? O Daniel percebeu isso logo que ele chegou. Opa! Estou num território que é pesado espiritualmente. Então, como é que eu vou me guardar? Não tem a autopreservação. Tem a proteção de Deus, tem o cuidado de Deus. E é isso que tem que estar a nossa atenção. Não adianta você pensar, vou guardar dinheiro, vou dar tudo aqui nessa área, vou trabalhar bastante, vou fazer meu pé de meia, vou ter um lugar para ir se eu precisar. Não. Se garanta em Deus. Não tenha essa volúpia, né? Não faz volume para se garantir nas coisas da terra. Faz para se garantir nas coisas de Deus. Como Daniel fez. E logo que ele chegou, eu não posso comer isso aqui. Isso aqui não é para o meu corpo, não vai fazer bem para o meu espírito. Por quê? Porque ele sabia. Então a primeira coisa, gente, que a gente tem que se situar agora espiritualmente. Deus não está cobrando de você o que você ainda não sabe. Mas Ele espera que você dê a Ele o que você já sabe que deve dar. Fidelidade que você já pode dar. Nas grandes coisas, aquelas que estão saltando aos olhos, estão aparentes, mas também a fidelidade naquelas coisas que ninguém vê, ninguém sabe. Ali, seus amigos, seus líderes sabiam o que eles estavam fazendo. Mas eles sabiam. Ou seja, eu sei que essa comida não vai me fazer bem espiritualmente. Eu tenho duas opções. Ou eu como, depois eu vou ficar com aquela consciência pesada, eu vou saber que isso já foi consagrado a outros deuses, apesar do gosto, do cheiro, apesar do prazer que isso pode me proporcionar, inclusive a tentação. Qual que era a tentação? Olha, esse homem vitorioso, esse homem vencedor come dessa comida, olha onde ele chegou. Por que você acha que era a comida do rei? Você acha que o diabo te oferece alguma coisa num prato feio? Ele não oferece em prato feio. Não foi a comida dos escravos. Não foi a comida dos mendigos, foi a comida do vencedor. Por isso não se engana com imagem, não. Mas o fulano venceu na vida. Venceu no quê? Venceu no financeiro? Venceu no quê? Na maneira como ele se vende? Venceu no quê? Numa situação passageira, temporária, está dizendo para você que está tudo bem na vida dele? Não. Você vê Deus? Porque às vezes tem gente que, mas o fulano, eu estou com ele, olha, eu sigo ele. Eu não estou falando de seguir em rede social, estou falando de seguir na vida, seguir o comportamento, seguir a atitude, seguir a prática, imitar a conduta. O nosso ídolo tem que ser Jesus. Nós não podemos ser fã-clube de ninguém, não. Ninguém mesmo, está entendendo? Não é ter o jogador, o cantor, a cantora, o artista, o fulano de tal, governante que seja. A gente tem que fazer decisões, tem que tomar decisões, né? Esse ano vai chegar um momento que a gente vai ter que escolher alguém para nos representar
diante do Estado, no Senado, na Câmara, na cadeira do presidente, vai ter que escolher. E uma coisa é você tomar uma decisão para alguém te representar, outra coisa é você virar fã da pessoa. Sabe aquela coisa assim, o meu ídolo, seja homem ou mulher. Não, meu ídolo é Jesus. Tirando Jesus, é falho. Falha. É humano. E a gente está vendo aí, esses últimos 3 anos tem nos mostrado. Tem gente que você tinha uma imagem, pelo que a pessoa falava, do dia para a noite a pessoa mudou. É ou não é? Ela não mudou, ela só revelou o que já estava lá dentro, que ela não conseguiu mais esconder. Mas nós não podemos ser esse tipo de pessoa. E não adianta se decepcionar. Fulana me decepcionou. O fulano me decepcionou. Fulana me traiu, fulano me traiu. Não se traia você. Nós temos que crescer a cada dia, sabendo o que fazer e fazendo. Fazendo aquela pergunta que todo dia é cabível, necessária. O que o Senhor quer de mim hoje, Senhor? O que eu posso fazer que eu ainda não fiz? Tem algo que está contaminado, que eu ainda pego com as minhas mãos? Que eu ainda coloco dentro da minha mente? Porque eu vejo, porque eu assisto, porque eu ouço, porque eu concordo, porque eu compactuo, porque eu compartilho isso. Eu faço o quê? Tira, corta. Mas vai ter gente que não vai gostar. Aqueles correram um perigo de morte. E pagaram esse preço. E Deus os honrou por isso. Gente, não adianta você pensar, olha, agora eu sei que a gente está indo por um tempo igual a Babilônia. A gente está caminhando para uma Babilônia. Mas eu vou viver 10 vezes mais. Entre o saber e o viver tem um abismo. Que precisa de atitude. Você está entendendo? Estar na igreja no primeiro domingo do ano, ter estado na igreja na vigília do ano novo, ali na virada do ano, e ter ouvido a palavra, não é tudo o que você precisa para viver a promessa. Tem gente, inclusive, que acha que é assim. A pessoa passa a virada do ano na igreja, e o ano ela passa na carne. Passa na vida que ela deseja, na vida... Ela come de todas as finas iguarias, ela vai pelo o poder ali do estômago, eu quero, eu desejo, é gostoso, é agradável, é palatável, é o que vem ao meu encontro que eu queria ouvir das pessoas, é o que eu queria ver, vai. Aí chega determinada época, geralmente no final do ano, e vem perguntar, por que a promessa não está se cumprindo na minha vida? Porque você está fora dela. Porque você está fora da promessa. Mas eu passei a virada do ano. Mas eu orei tal dia. Tá bom, mas você está praticando o que Deus colocou? E foi constatado que eram 10 vezes mais sábios e instruídos do que qualquer outro lá no domínio, no império da Babilônia. Mas foi de graça isso? E não é de graça. Você precisa agora procurar as coisas que ainda contaminam a sua vida espiritual e tirá-las. Já não perder tempo, é agir, tomar atitude. Tira palavrão da sua boca. Pare de ser, deixa eu dizer uma coisa para você, que muito crente, eu já fui assim também. Não tem vergonha de falar? Uma coisa que parece que é de crente. E acho que é o homem afiando o homem, um passa isso para o outro. Pastor passa isso para obreiro, obreiro passa isso para o membro. Uma coisa que a gente precisa tirar da vida, ser julgador. Sabe, olhar para a vida do outro, taxar o outro de algo, é de Deus, não é de Deus. É bom, é ruim. É sincero, não é sincero. É verdadeiro, é falso.
Sabe, parar de ficar tendo expectativas e exigências para as pessoas. Devia ter feito assim, devia ter agido assim. Ah, para acontecer isso tem que estar no pecado. Ó, alivia. Para de pesar a vida dos outros, de julgar a vida dos outros. A Bíblia diz, não julgueis para que você não seja julgado. Ah, mas todo mundo me julga, é melhor a posição que você está. Você falar assim, mas todo mundo me julga, agradeça a Deus. É igual quando você tem que fazer algo por alguém, que aquilo te tira de um momento de prazer, de um momento que seria um momento de descanso, um momento que você teria ali, um momento teu. Eu falei para um grupo de pessoas, né? A gente teve 2 situações aqui no dia 1º. Terminou o culto, né? O dia que o povo vai embora mais rápido de todos, não tem problema de estacionamento, todo mundo sai no horário, vai, ninguém trava ninguém, maravilhoso, né? Não que você não possa ficar aí, tá? Só que a gente pede, quando a pessoa vai ficar mais tempo, colocar o carro lá no fundo, né? E essa é uma situação que esse ano a gente não vai viver, eu declaro, em nome de Jesus. Tem gente que você fala para colocar o carro no fundo, parece que você está xingando a pessoa, né? É comigo. Tem algum problema comigo. Não é, a organização. Eu sempre falo. O pessoal recebe a instrução para pensar no coletivo. Mas não dá para você pensar no coletivo fazendo exceção para cada um, sabe? Ah, não, eu preciso sair mais cedo. Todo mundo quer sair mais cedo. Não, mas eu preciso. Todo mundo fala que precisa, quando na verdade quer. Está entendendo? Precisa sair mais cedo. Então, chega mais cedo, vai ser mais cedo. Então, no domingo, domingo é hoje, né, na verdade. Na sexta aqui, né, feriado, aquela coisa, né, a gente já meio que perde, né. Sexta, terminou o culto e tal. Aí teve gente, né, que não se organizou. Não, eu falo isso, não. A gente tem que falar o nome certo. Não adianta diminuir o que é o que não é. Não é ser julgador, mas é dar o nome certo. Pessoa que já está há mais de um ano na igreja. Vigília da virada, vigília do ano novo. Só mudou o nome, mesma coisa. É ou não é verdade? Que hora termina, gente? Costuma terminar meia-noite 10, meia-noite 15, né? Porque meia-noite a gente ainda está de joelho. É ou não é? A gente levanta meia-noite 7, costuma ser assim. É ou não é verdade? Só 25 anos é a mesma coisa, só. Aí, e também a gente avisa o mês todo, vai ter a vigília do ano novo, o único culto, vamos passar a virada do ano. Que hora que é a virada, gente? Aí a gente fala que vai passar a virada como? Perfeito, maravilha. É isso aí. Aí a pessoa sabe que a virada vai passar de joelhos. Então imagina, tem gente que, já teve gente que chegou a pensar que a vigília da virada, a vigília do ano novo, era passar a madrugada inteira em oração, né? Pensou isso, mas não está errado, é melhor pensar assim. Imagina, no mínimo do mínimo, se eu vou passar a virada de ano de joelho, então vamos dizer, pelo menos até meia-noite e 1, eu vou estar de joelho, certo? Ok. Mas sempre tem, né, até para nos testar e nos aprovar, aqueles que terminam e falam assim, terminou tarde. O que é terminar tarde? Meia-noite, como todo ano, termina o mesmo horário ali, meia-noite 10, meia-noite 15, né? Há muito, meia-noite 20, meia-noite, porque uma coisa é terminar, outra coisa é você ficar por aí, a pessoa ficar por aí, depois, né, querer cumprimentar todo mundo. Então, termina antes da meia-noite e meia sempre. Então, sempre, todo ano, tem aqueles que, não tem mais condução, não tem ônibus, não tem isso, não tem aquilo. Então, teve aquele grupo que não tinha, que não se preparou para ir embora. Essa é a verdade, certo?
não, acabou, perdi tal, não tinha mais. Não, o horário é o mesmo. O horário do culto é o mesmo, o horário das condições, das coisas é o mesmo. Então, sempre fica um ou outro. O bom é o seguinte, todo mundo que fica geralmente é gente que mora perto. Gente que mora em Perus, gente que mora em Diadema, gente que mora lá em, como é que chama lá a cidade? Jandira, Itaquaquecetuba, sabe? Todo lugar perto, sabe? Assim, do lado. Você pegar uma coisa assim, sempre é desse jeito. E aí, o pessoal ficou, uma, duas, né? Aí tem aqueles que o Espírito Santo vai lá e faz assim, ó. Meu filho, essa é a tua oportunidade de você começar bem o ano. E aí a pessoa, estou cansado, está tarde, de madrugada, é longe, gasolina está caro, né? Passa isso na mente do ser humano ou não passa? Passa ou não passa? Claro que passa. Na sua não passa, na minha passa. Entendeu? Na minha passa. Aí tem gente que agora está assistindo, não assisto mais, esse aí não é de Deus. Não, eu sou assim. Então, aí você pega e, amém, Senhor. Vai. Aí, e eu falei isso para algumas pessoas, esse ano, quando, olha, aconteceu isso, você viu tal, eu falei, essa foi a expressão que eu usei 2 vezes. Primeiro na madrugada, que alguns foram já aprovados e abençoados, pegaram e levaram essas pessoas. Pegaram e foram, vamos lá, pegou. Foi lá e levou em casa. No meu caso, fiquei com alguém até as 4h15, porque não tinha como a pessoa ir até o metrô, estava fechado, não tinha como ir, não sabia se ia ter gente em casa, 4h15. No final, ouvi da pessoa, olha, foi de Deus, tal. E aí, no outro dia, a gente ficou até as 15h15, né? O dia primeiro todo. Tem gente que, descansou do dia primeiro e tal. Não, tivemos a unção na cidade, depois, até as 15h15. Aí alguém falou assim, então, mas logo no dia primeiro tal, eu falei assim para a pessoa, em 2 ocasiões. Eu falei assim, eu sou grato por estar deste lado que eu estou. Quer dizer, eu não vejo isso como um peso. Às vezes na mente vem, a mente, é caro, é demorado, olha a hora que é, olha onde você podia estar, o que você podia estar fazendo, com quem você podia estar, e olha para onde você está. Eu aprendi com Deus que nada acontece por acaso. Talvez tem coisas que você olha na tua vida e você fala assim, mas eu era... Opa, não. Às vezes quando você vê alguém, igual eu te falei, te julgando, tirando algo de você, te exigindo mais, e Deus deixando aquilo, lembra dessa frase, eu prefiro estar do lado que eu estou. Porque é igual o julgamento. Quando você sabe que tem gente falando mal de você, falando mentira de você, julgando você, que lado que é melhor estar? De quem está julgando ou de quem está sendo julgado? De quem está sendo julgado. Porque o julgador vai ter o julgamento depois. O que está sendo julgado, ali muitas vezes aquilo pode estar sendo uma prova, um teste para ele ser abençoado. Mas quem está julgando o outro, vai ter a mão pesada sobre ele. A pessoa pode fazer absolutamente nada. A Bíblia diz que a vingança é de quem? De Deus. Então não gasta, por exemplo, o teu tempo pedindo, Senhor, me vinga. Não faça essa oração. Se você é íntegro, alguém estiver te julgando, você não precisa pedir para Deus. O julgamento de Deus virá. Você está entendendo? Então tira isso da tua vida. Julgamento. Sabe, não deixa o pensamento virar a tua posição. E eu fui bem sincero, pensamento, você vai falar, tenho, mas eu converto aquele pensamento em obediência. Eu estou no lugar certo, eu estou onde Deus me quer agora, obrigado por estar aqui, Senhor. E inclusive fui muito grato nas situações que Deus me usou, e usou várias pessoas. Nas situações que eu estou citando aqui, já logo do dia 1º, ainda falei para alguém depois mais tarde, falei, tem gente que começou o ano com tudo,
E a pessoa disse assim para mim, por quê? Eu falei, porque já plantou aqui, plantou ali, ali, acolá, com cada coisa que lhe foi requerida, e a pessoa disse sim. Quando você está dizendo sim para essas situações, você não está dizendo sim para aquelas pessoas, para aquele momento, você está dizendo sim para Deus. Você está deixando de se contaminar com outra coisa, igual o Daniel. O manjar, a carne assada, o sei lá o que mais tinha na época. Não, porque isso me contamina. Vou comer o vegetal, não tem prazer nenhum, não tem graça nenhuma, mas é o que Deus quer de mim. É momento desse investimento. E eu não estou falando de comida apenas, mas se comida é uma questão de Deus, ou deuses na sua vida, é hora de você assumir. Palavreado, julgamento, ser esse tipo de pessoa que pesa a vida dos outros, mas quer alívio de Deus, para de pesar. Porque o fulano, tira a mão, deixa, confie em Deus, seja grato. Você quer multiplicar o que está na sua vida? Seja grato, porque se você é ingrato, não multiplica, subtrai o que você tem. Subtrai. Você tem alguém perto de você que está mal, está doente, que está aí talvez te dando trabalho. O que eu faço? Agradeça. Mas é um peso. Melhor ter um peso do que ser o peso. Você está entendendo ou não? Ele falou que tem gente que é um peso. Tem gente que é um peso. É um peso. É pesado. Nós não fomos preparados para carregar alguém. É ou não é verdade? Tanto que a paternidade e a maternidade tem começo, meio e... A Bíblia diz, deixará seu pai e sua mãe e unir-se à sua esposa. Quer dizer, terminou aqui o ciclo. Foi criado, educado, doutrinado, alimentado, sustentado, carregado. Acabou. Agora é a tua hora de carregar alguém, agora é o teu ciclo. Está entendendo? Aí você vai dizer assim, não, mas eu tenho um filho, uma filha de trocentos anos, que não casou ainda. Aí você pode tratar que a idade que a pessoa tem de casar é o ciclo completo. Entendeu? Não quer dizer da pessoa estar casada que terminou o ciclo. Ela tem condições já, ela está apta a formar uma família? Sim. Quer? Não importa. Está apta, já terminou o seu ciclo. Porque aí quando uma pessoa está apta a formar família, ela tem que se colocar na posição de quem agora ajuda a carregar. E não continuar na posição de quem ainda é carregado. Entendeu ou não? Entendeu ou não entendeu? Tem gente que... Eu te explico, você tem um filho adulto. Por exemplo, mais de 20 anos. Uma pessoa com 20 anos consegue ser pai? Consegue ser mãe? Vários aqui foram pai e mãe com 20 ou menos anos. É ou não é verdade? Meu filho tem 20, 30 anos, 40 anos, e vai. Não, mas ele não casou ainda. Mas não faz nada, não ajuda em nada. Está errado. Não, mas o meu filhinho, a minha filhinha, amém, vai continuar sendo seu filhinho, sua filhinha. Mas agora tem que se colocar na posição certa, isso inclusive da sua parte. Não quer casar, não estou dizendo que ninguém tem que casar não, tá gente? Não estou dizendo assim, vai lá, é obrigado a casar, agora arruma a primeira pessoa e casa. Não, eu estou dizendo do comportamento. A pessoa tem condição já de formar família, ela não pode mais viver na condição de quem é carregado. Agora, no mínimo, ela divide o fardo com os pais, com os irmãos. E não mais vive naquela posição de quem é carregado, sustentado, criado, não. Porque na época era assim, tem idade, agora você divide responsabilidades. E nunca você que é pai e mãe, tem filho adulto e está com medo, talvez você tenha um medo, um receio de pressionar um pouco seu filho e ele não aguentar. Não, ele vai aguentar.
Ninguém é pressionado acima do que é capaz, principalmente pelo pai e a mãe. Até porque eu estou falando com pessoas aqui que têm um temor de Deus e que estão sendo orientados à luz da palavra. É ou não é verdade? Então não é para você ser mal com o seu filho, é para você ser justo. Inclusive tem pai e mãe que precisa esse ano. E quando eu digo esse ano, não estou dizendo em dezembro, eu estou dizendo hoje, esse ano que já começou. A chegar em casa, né? Chamar o filho, a filha, e ter essa conversa de bênção. Ó, 2022, coisas novas aqui dentro da nossa casa. Eu vou te ajudar a ser a pessoa que você deve ser. Vai dividir responsabilidade, né? Ser é bênção aqui em casa, entendeu? Ser é uma bênção nessa área, mas eu estou te estragando quando eu não deixo você sair, ter responsabilidade, assumir mesmo problemas. Eu assumo teus problemas, eu não deixo você enfrentar, e com isso a tua vida é uma eterna fuga. Qualquer coisa você fica doente porque você não tem estrutura, não trabalha. Ah, eu não consegui emprego. Outros conseguiram. Então agora você vai além, você vai conseguir. Está entendendo ou não? Aí não aceita desculpa. O que eu vejo, se tem uma coisa eu não nego. E Deus não trabalhou a minha intolerância nisso. Às vezes que eu tive que falar com filhos ou filhas que eram já velhos, que só se aproveitavam dos pais, eu costumei não terminar bem a conversa. Quando digo não terminar bem, as pessoas continuarem vindo nos meus cultos. Porque, primeiro, graças a Deus, eu não sou assim. Né? Se eu não tivesse casado, tido família, uma coisa que não aconteceria na minha vida é eu ser um peso para os meus pais em perfeito estado de saúde e de mente. Sabe, a pessoa que tem condição de, por exemplo, meu pai trabalha, minha mãe trabalha, então eu vou aliviar eles em outra coisa. Eu assumo a casa, eu vou fazer tal coisa, tem que dividir. E isso parece que tem pais que têm medo de falar para os filhos e perder os filhos. Você já perdeu. Se o teu filho, se a tua filha não aguenta ouvir uma verdade, você já perdeu essa pessoa. Porque ela é escrava de uma vida que não existe, da mentira. E se você pode até, assim, ficar ali apreensivo, se privar de falar a verdade, mas mais cedo ou mais tarde a verdade vai chegar até essa pessoa. E quanto mais tempo demorar, pior vai ser para ela lidar com isso, está entendendo? E ninguém consegue, é uma coisa que eu ouvi isso aí de pequeno. Não lembro, até quem que falava isso, se era minha avó, se era avô, não lembro agora. Mas você não consegue tomar remédio para fazer efeito no outro. É ou não é verdade? Então você pode ter por um tempo segurado, privado, protegido, tal. Chega uma hora que vem a conta. Isso tem a ver com a nossa fé. Você tem uma criança, um adolescente, até um jovem que está ainda, terminando fases na vida, é uma coisa. Agora é só você pensar, não, eu tenho um adulto aqui que ele tem condição de ser pai, ele já está mais velho do que eu quando fui pai, do que eu quando fui mãe e já tinha não sei quantos filhos. Então é hora de dar aquela ajuda, não é empurrando para fora de casa, não estou dizendo para você assim, fala para o seu filho ir embora, não. Mas fala para o seu filho, para a sua filha, assumir o papel de adulto. E não mais continuar vivendo como uma criança de tamanho grande. Sabe, opa, não, eu assumo meu lugar, meu papel. E você que é filho, que cabe nessa palavra, se coloca na sua posição. Você não precisa nem esperar seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, a vozinha que de repente está lá. Eu já peguei caso de senhora de 90 anos, que lavava, passava, cozinhava, limpava a casa, recebia aposentadoria de um salário, e tinha um mondrongo que reclamava das coisas que não ficavam boas. Você imagina como é que é a conversa com uma pessoa dessa? Eu lembro que esse cara, inclusive, que era grandão, um rapaz, eu falei assim, você tem sorte de eu não ter parte na sua família.
Porque assim, o que você faz com a sua avó assim é criminoso, é criminoso. Criminoso. Sabe, ainda oprimir a pessoa, mas isso a pessoa também vai dando, sabe? Ela vai deixando entrar nessa situação. Ela vai permitindo, tem coisas na vida que são inaceitáveis, você não aceita da primeira vez. Tem pessoas que são autoridades sobre você, que Deus estabeleceu, que faz parte dos princípios que Deus tem. Tem pessoas que não é autoridade, não vai ser e não deve ser colocado em tal lugar. Você está entendendo? Não agora, não amanhã, não para sempre. E isso é uma questão de assumir uma posição espiritual. Porque tem gente que até hoje se submete a alguns julgos, porque ainda não depende de Deus. Porque depende do sentimento que alguém tem por si, porque depende da imagem que as pessoas têm, essa questão de família mesmo, eu já ouvi quantas vezes, não, mas se eu fizer isso, como que a minha família vai ver? Vão falar que eu sou crente, que crente que eu sou? O crente justo, o crente que está dentro da palavra, a Bíblia fala isso. O Adão que não tinha pai e mãe, Deus já falou, deixará seu pai e sua mãe agora, que era para virar uma lei de vida. Adão não teve pai? Foi ou não foi? Teve Deus, mas não teve mãe, mas está escrito para ele, foi falado para ele, deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Quer dizer, cabe para você, Adão? Não, mãe, vai caber para os seus filhos. Está entendendo ou não? Cabe para você, Adão? Cabe para você, Eva? Não, mas vai caber para os seus filhos. Passa para eles então, porque é assim que eu penso. Deus falando. Chegou um ponto, assuma o seu lugar. Ah, não vai ser fácil. Foi fácil para o Daniel? E quem seguiu ele? Não podia ter seguido os outros? Ah, por que eu vou me privar do melhor, da mesa do rei? Não, eu vou comer, estou longe de casa, estou longe da minha família, sou novo, tenho uma vida pela frente. Não, eu quero Deus. E eu vou pagar o preço. Agora é o momento de eu investir o meu tempo, investir a minha vida, investir o que eu tenho condições? Eu tenho, diga eu tenho, todas as opções. Não deixa de usar nenhuma delas para a direção de Deus. Igual Daniel. Ah, meu estômago, Deus. Ah, minha juventude, Deus. Ah, está bem com todo mundo, Deus. Ah, mas o fulano não gosta, não vai de frente, que eu estou falando, não chega lá agora já, e mete o pé na porta agora, brigando com todo mundo. Não, ora a Deus, Senhor prepara, eu tenho que tomar decisões, eu tenho que romper, era para eu ter rompido em dezembro, não rompi, eu tenho que romper, eu tenho que fazer coisas duras, difíceis, quebrando o coração das pessoas envolvidas. Senhor, eu preciso, igual o Daniel falou, se eu posso contar com um favor. Que favor que ele queria? Favor de Deus. Mas muitas vezes o favor de Deus passa por pessoas. Ele não precisou do homem lá liberar para ele? Ele não passou por cima da autoridade. Mas não foi daquele homem que ele dependeu de Deus. E o que ele estava fazendo, ele tinha base para pleitear, para buscar, para bater naquela porta. Senhor, eu tenho razão. Porque o que eu quero é para te agradar. É para me aproximar do Senhor. É como se ele estivesse dizendo para Deus, me ajuda a pagar esse preço, aqui dentro e fora de mim, no que não depende de mim, me ajuda, tocando corações, quebrantando corações, fazendo pessoas se voltarem para a minha direção, porque eu estou voltado para a direção do Senhor. E o cozinheiro-chefe, o líder dos eunucos, se voltaram para a direção dele. Por quê? Porque a direção dele era a direção que priorizava o espiritual. A vida com Deus. Priorize o seu espiritual. Ah, não vou comer, não vou fazer, não vou... Tá bom, tá certo. Não vou tirar isso de você, é bom para você? Continua. Mas coloque em primeiro lugar o espiritual. As decisões que priorizem, que dão manutenção à sua comunhão com Deus. Ao seu relacionamento com Deus. A uma vida íntima com Deus, para que Ele esteja e permaneça no primeiro lugar, e que se tiver alguma coisa que impede, que atrapalha, que interrompe, que contamina, que seja tirado, ainda que isso te custe hoje
e te custe muito, toma a decisão. Porque quem com certeza vai honrar e recompensar você é o mesmo Deus que honrou e recompensou Daniel com 10 vezes mais aquilo que ninguém pode dar, aquilo que ninguém pode nem conseguir sozinho e nem receber de ninguém. Esse tipo de situação, esse tipo de condição a gente recebe de Deus. Nós queremos receber, não queremos? Paga o preço. Daniel pagou o preço e recebeu. Não é ouvir a palavra profética, é pagar o preço. E você também vai estar nessa palavra de 10 vezes mais e de ser incomparável, em nome de Jesus. Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Tanto para quem está aqui é bom deixar claro, e claríssimo, né? Que, ainda falei isso durante a palavra, tem coisa que a gente fala aqui que não ia falar, não sabia que ia falar, claro, nos preparou para falar. E não pensa que alguém, tal pessoa sabia que eu estava assistindo e falou para o pregador. Tal pessoa sabia que eu ia estar aqui, eu não sei. Talvez você se sentiu diretamente citado aqui. Eu não vou nem dizer que não tem interferência. Até porque, caso tivesse, eu não falei nada demais. Primeiro. Segundo, que se cabe para você, não se sinta ofendido. Se sinta amado. Ó Deus aqui, me dando uma oportunidade de mudança. Eu não fui até hoje, não fiz até hoje, não me posicionei até hoje, mas agora eu vou me posicionar, porque eu creio nessa palavra. E essa palavra está certa, quem está errado sou eu. E eu não tenho que esperar que a palavra fale o que eu faço de bom. É melhor que a palavra fale mesmo o que eu faço de errado. Coloque luz sobre as áreas da minha vida que não estão direitas, para que com a ajuda de Deus, oração, decisões, eu as endireite. Que eu coloque força, talvez eu tirei força, relaxei, estava muito cômodo, eu não me atentei a isso. Quanta gente que tem uma área da vida que está amarrando toda a vida e não sabe qual área que é. Aí vem uma palavra, e não é uma coisa, mas tantas coisas foram citadas aqui, e uma delas talvez é um ponto que você tem falhado. Pega a palavra. Pega para você. Não pega a palavra para julgar alguém não e dizer, lá na minha casa tem alguém assim. Não, isso não muda. Eu conheço uma pessoa assim, não, isso aí não adianta. É o que eu falei, não adianta você vir aqui, tomar injeção para fazer efeito lá na vida daquela pessoa. Ore por ela. Abençoa a vida dela. Pede para Deus dar a ela a visão. Fala com Deus, Senhor, traz ela para ela ouvir, para ela ter a percepção que eu tive hoje ouvindo essa palavra. E me ajuda, que talvez eu estou olhando tanto para o lado que eu não estou vendo o que está acontecendo comigo aqui na minha vida. Não estou percebendo a minha ingratidão, não estou percebendo a minha indolência espiritual, minha negligência com o que o Senhor colocou nas minhas mãos. Estou vivendo por comodidade, não pela fé. Estou comendo um monte de iguarias da mesa do rei, porque são boas, e são mesmo. Mas eu não posso viver disso. Eu quero ser incomparável, eu quero estar numa condição 10 vezes melhor. Eu não quero mais ser uma pessoa comum. Eu não quero aos poucos ir cedendo e me submetendo a toda essa cultura que junto traz
uma mudança de princípios que me afasta da origem, que é ter uma vida reta diante do Senhor, que é a integridade que o Senhor disse para o Abraão que queria dele, para que o Senhor ficasse, para que o Senhor continuasse com ele. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu oro agora ao Senhor e peço, tem misericórdia de cada um de nós. Quem sou eu, Senhor? E quem é o teu povo? Para nós aqui nos considerarmos alguém, eu sou bom, eu sou capaz, eu estou fora. Essa palavra não cabe em mim, não, Senhor, essa palavra é para mim, ela é para cada um aqui. Nós precisamos dessa palavra, precisamos aprender com Daniel e com seus 3 amigos jovens, aprender com ele, aprender com eles, a não estar onde está a maioria, não porque é a maioria, mas porque a maioria costuma estar onde é mais fácil, onde é mais cômodo, onde segundo os conceitos da maioria é melhor, mas não é melhor, é apenas mais fácil, mais cômodo, mais agradável, mais imediatamente satisfatório. Quantos estão vivendo, meu Deus, o imediatamente satisfatório e deixando, meu Pai, de ter a plenitude permanente, a paz que vem do Senhor, de ter poder e autoridade no mundo espiritual, de ser, meu Pai, diferenciado. Senhor, nós não queremos ser comuns, não, meu Deus, comuns não. Eu oro para que do Espírito Santo venha queimar aqui dentro de cada um de nós, a começar, meu Pai, pelo temor, que queime em cada um aqui o temor do Senhor, para que nós não tenhamos mais a mesma tolerância que tínhamos, com visões, atitudes, palavras, palavreado, comportamentos, reações, como tínhamos lá atrás antes de saber, de conhecer quem é o Senhor, e como o Senhor é santo. Nos ajuda, Senhor, eu te peço agora, nos ajuda. Sem o Senhor, nós não vamos conseguir, ninguém é bom o bastante, ninguém é capaz disso, porque ninguém é santo. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a voltar à nossa origem, de pureza, de santidade, de sermos como o Senhor é, de estarmos, meu Deus, inteiramente no Senhor, de sermos íntegros. Nos ajuda, Senhor, que a presença do Teu Espírito esteja em nós, para que as nossas atitudes, os pensamentos, começa neles, nos pensamentos, que as nossas palavras, que as nossas ações e as nossas reações também sejam de acordo com a Tua vontade, que sejam de acordo com a Tua palavra, e não de acordo com o que nós já nos acostumamos, não como já fizemos sempre uma vida, mas segundo, meu Deus, a Tua vontade, a Tua palavra. Dá ao Teu povo visão do que é contaminado, do que não deve mais entrar pelos olhos, pelos ouvidos, pela boca, pelas mãos. Dá ao Teu povo visão de lugares que não se deve entrar, de pessoas que não se deve conviver, de situações que não se deve repetir, de palavras que não se deve falar, dizer. Senhor, eu peço, dá direção a cada um, mostra. Alguns não sabem ainda que o que tem feito, o Senhor reprova, que o Senhor não participa, que o Senhor não está nisso. Mostra, Senhor. E eu peço que além do temor, que o Senhor nos dê força para darmos ao Senhor, para darmos para o Senhor a resposta espiritual que o Daniel deu. Essa resposta de obediência, essa entrega, o sacrifício, aquilo que te agrada, aquilo que faz o Senhor se agradar de nós. Nos ajuda, meu Deus.
Eu oro para que essa seja a bênção que cada um receba hoje já, nesse dia, nesse primeiro domingo. De aqui dentro já, da tua casa, na igreja, já estar se posicionando. Estar determinando quais as finas iguarias que não vai mais deixar entrar. Apesar de parecerem belíssimas, maravilhosas, únicas, mas que não entrem mais. Que não tomem mais nem o estômago, nem a mente, nem o coração, nem a boca dessa pessoa. E que deem lugar, meu Deus, à verdadeira adoração. E a verdadeira adoração tem sacrifício. Paga preços. Que é o que eu peço que o Senhor ajude cada um a pagar, a fazer, a se posicionar, a se voltar, meu Deus, para a tua direção. Abençoa cada um, meu Deus. Eu consagro a vida de cada um que está se consagrando nesse primeiro domingo do ano. Não é qualquer coisa isso. E eu oro para que haja a marca, o selo do Senhor, meu Deus, para essa atitude. Perto de um ano ela parece pequena em quantidade, mas não é pequena na sua importância, no seu impacto. E eu oro para que seja assim, meu Deus, grande, impactante, determinante para cada um de nós. E que não seja uma atitude isolada, mas que seja, meu Deus, parte de outros comportamentos, outras atitudes que nós estamos dispostos a fazer para o Senhor. Preços que nós estamos dispostos, graças ao Senhor, a pagar para o Senhor e a continuar fazendo. Te agradando, meu Deus, para que o Senhor se agrade de nós e nos abençoe. É o que eu peço, e assim eu abençoo a vida de cada um aqui hoje, em nome de Jesus. Amém.